Já.
Graça e paz, meus irmãos. Estamos com frio, todos. Vamos nos achegar mais para perto, para juntos estarmos louvando a Deus. Os hinos que estão aí na sua ordem de culto. 66 do cantor cristão, primeiramente, Rei dos Céus. Escutai o grande aplauso, triunfou o bom Jesus. Ele toma, pois, seu reino, coroai o Rei dos céus. Coroai-o, ó remidos. Coroai-o, ó remidos. Coroai o Rei dos reis. Amém. Vamos fazer a primeira leitura bíblica responsiva, que se encontra em Efésios 2, de 1 a 8, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Vamos estar louvando a Deus através de uma oração, e eu gostaria que o irmão Bicalho nos elevasse a Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai que estais nos céus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que a nossa oração possa chegar até o Teu trono da graça, Deus. Amém. Te pedimos, Senhor, que Tu derrame as Tuas bênçãos sobre nós, que nos dizemos cristãos e que cremos em Cristo Jesus. Faça, Senhor, resplandecer a luz em nós, e que nós possamos verdadeiramente ser servos fiéis e estar junto com Jesus Cristo, ajudando a buscar mais almas para o Teu aprisco. Ó Pai bendito, esteja aqui neste início de culto. Sê com cada um que vai trabalhar aqui no Teu reino neste momento. Ajuda, Senhor, os pastores, os diáconos, os diretores da igreja, e faça com que eles possam pensar em Jesus Cristo como verdadeiro baluarte da nossa vida, e que nós, Senhor, possamos sempre estar falando de Ti àqueles que necessitam e que precisam ouvir da palavra de Deus. Amém, Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo o mal e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos continuar louvando a Deus com o próximo hino 192, Só por Jesus. Vamos fazer a leitura desta primeira estrofe. Cristo veio dos santos céus, veio, dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente, só por Jesus é que nós somos salvos. Então vamos esse cântico. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz. Nossas obras para o perdão comprar, sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus
só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, confiados em Cristo já. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, salvos nele estamos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Amém. Os irmãos da igreja já sabem esse momento, né? Então, poder sentar, e nós gostaríamos que as pessoas que nos visitam hoje continuassem ainda de pé, somente um instantinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é o nome do irmão? José Feliciano. Isso, os irmãos da casa também já sabem que esse momento é de estarmos nos confraternizando e falando com os nossos visitantes, as pessoas que nos visitam. Temos outros visitantes ali, eu gostaria também de saber o nome dos irmãos. Maria, seja bem-vinda, irmã Maria. O irmão Williams, ok. O segundo grito, dá para escutar bem alto agora. A irmã lá atrás? Maluce, isso. Vila Ipsep, seja muito bem-vinda. Vamos todos fazer essa mesma saudação, todos juntos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos juntos? Sejam nossa casa, vossa casa. Estejam sempre bem-vindos em nosso meio. Desta feita, meus irmãos, vamos estar devolvendo a Deus aquilo que Ele nos tem dado. Nossos irmãos diáconos estão com a responsabilidade nesse momento. E a irmã Priscila Cunha estará nos dando a mensagem cantada. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aceita, ó Deus, este culto que estamos prestando a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, glória e adoração. Aceita, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós Te pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso para conosco. E rogamos, ó Deus, que nesta hora, ó Deus, em que reunidos estamos em teu santo nome, o Senhor, ó Deus, possa abençoar o teu servo, o pastor Edivan, trazendo a tua santa e divina mensagem, ó Deus, aos nossos corações. Toma conta, ó Deus, da tua igreja e do teu povo. Nós te oramos, ó Deus, e suplicamos pelo dízimo e pelas ofertas desta noite. Toma conta dos teus servos, dá na tua graça e o teu poder sobre nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Graças e paz, igreja. Amém. Nós estamos aqui para falar sobre a campanha Multiplique, que é o tema da campanha nacionais, que vocês, quem teve o privilégio de estar pela manhã, já tivemos um pontapé inicial hoje dessa campanha. Vamos ler junto aqui. Multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. Vamos repetir? Multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. Vieram perguntar qual o significado de cada símbolo desses. Vocês estão vendo um X, um coração, uma cruz e uma interrogação. O X: o pecado nos anula e nos separa de Deus, pois todos pecaram e estão distintos da glória de Deus. Romanos 5:8. O coração: Deus nos ama tanto que enviou seu próprio Filho para nos salvar. João 3,16, vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. A cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Deus demonstra seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Romanos 8:5. E a interrogação: e agora? Qual será a nossa resposta ao plano de Deus? O desafio foi lançado de ter uma igreja multiplicadora. Essa é a visão da Junta de Missões Nacionais, que não basta sermos igreja, estamos sendo edificados, sendo abençoados, mas devemos implantar, nós devemos multiplicar. Por favor, próximo slide. A divisa se encontra em Atos 5:42. Vamos ler todos? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. E os pilares dessa campanha: multiplique oração. Vamos repetir assim comigo? Multiplique a oração. Multiplique a evangelização discipuladora. Multiplique formação de líderes. Multiplique implantação de igrejas. Multiplique compaixão e graça. Quando for falar plantação de igreja, a gente vai fazer assim, um símbolo como se fosse plantando mesmo a sementinha. Vamos repetir os pilares? Multiplique a oração, multiplique a evangelização discipuladora, multiplique a formação de líderes, multiplique a plantação de igreja e multiplique compaixão e graça. Essa é a visão da campanha. O alvo para todo o Brasil da campanha é 17 milhões. A última campanha, Vivo para a Glória de Deus, não alcançamos o alvo nacional. Ficamos 80% do valor. E o desafio é esse, é multiplicar nossos esforços. É ir além. Se nós conseguirmos chegar a uma meta, vamos superar essa meta. Precisamos formar líderes. Você viu o testemunho de manhã. O cacique está levando a palavra de Deus através do treinamento que ele recebeu. Ele vai ser nomeado pastor. Agora, a FUNAI não tem mais como impedir a palavra de Deus. Do homem branco chegar, o missionário chegar lá para levar a palavra de Deus, estava tendo muita dificuldade, estavam sendo expulsos, eles estavam tendo, abandonando tudo, o trabalho que tinha feito lá. Agora, estamos multiplicando líderes lá dentro, não tem mais para onde fugir, não tem mais como retroceder em relação a isso. E que esse fique o nosso desafio. Josemar, por favor, vamos cantar os nossos hinos. Minha pátria é para Cristo. 439, do cantor cristão, Oração pela Pátria. Vamos ficar em pé?
minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus desce essa graça, te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Pastor. Irmão João Alexandrino, por favor, vem aqui, irmão. Irmão João Alexandrino tem um aviso para os irmãos de utilidade pública. Aviso de utilidade pública. Não pode. Amado, boa noite. Está sendo realizado em todo o recanto do Brasil um plebiscito sobre a Constituinte, que está sendo realizada 1º de setembro até o dia 7, que é hoje. Na Semana da Pátria, onde esse plebiscito é por uma Constituinte exclusiva, soberana do sistema político brasileiro. Por que é que está sendo consultado todo o Brasil? Porque nós precisamos de 10 milhões de votos para que seja votado no Congresso. Isto vai tirar da mão dos poderosos e o sistema passa a ser mais discutido com a sociedade brasileira. Por isso a gente está aqui, nós temos uma urna, vamos ficar aqui ao lado. É só dizer sim ou não. Nós estamos votando pelo sim, pastor. E nós queremos agradecer, porque isso não está sendo só feito na nossa igreja. Isso está sendo feito em todo o país, em todo o estado de Pernambuco. E o alvo de Pernambuco é 400 mil votos. Obrigado. Os irmãos entenderam que devem votar para mudar a política do país. É um plebiscito e os irmãos verão a urna logo após o culto, aqui do lado, com o irmão João Alexandrino. Meus irmãos, nós temos hoje um grupo pequeno por conta da chuva também, mas estamos aqui para atentarmos para o que Deus falou ao nosso coração desde o início do culto e durante todo esse dia. Vejam, irmãos, em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2,
versos de 1 a 8, conforme a gente leu agora há pouco, no início do culto. E nós vamos ler até o 10, até o verso 10, Efésios 2, de 1 a 10. Quero comunicar aos irmãos que amanhã será o enterro da irmã Alice, avó de Gisele e mãe da irmã Delma, amanhã às 11 horas, no cemitério de Santo Amaro. Vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez, vamos ler esse texto novamente, responsivamente. Capítulo 2 de Efésios, versos de 1 a 8. De 1 a 10, aliás. Conforme está no boletim, vamos ler aquela leitura que nós fizemos no boletim. E no final nós leremos 9 e 10. Certo? Então vamos ler conforme está aí, escrito. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está inaugurando ou apresentando à igreja de Éfeso e à igreja de todos os tempos um novo tempo. Um novo tempo está sendo celebrado. Está sendo conclamado um novo tempo. Paulo é o mesmo autor daquela palavra tão conhecida nossa em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos repetir juntos? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo, ele entende que a nova criatura, ela inicia ou é iniciada em um novo tempo. E também é o autor daquela palavra do capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Há um novo tempo, irmãos, e o apóstolo Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ele também diz, no capítulo 2, que nós lemos, que andamos outrora em outro tempo. Andamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo. Ele não diz andamos, ele diz andastes. Ele é um mestre, está ensinando a igreja. E ele diz andastes no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. Mas nós podemos dizer, e ele também diz, nós andamos no outro tempo, conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós podemos dizer que nós somos nascidos de novo para um novo tempo. Nascidos de novo para um novo tempo. Esse novo tempo, ele tem como mentor o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele cria um novo povo para um novo tempo. Ele tem também um evangelho novo, uma aliança nova, um pacto novo, um novo testamento para um novo tempo, para um novo povo, para um novo homem. Esse novo homem, ele tem um novo coração, ele tem uma nova atitude, porque ele teve uma experiência com Deus que ele nunca havia tido. As suas experiências com Deus eram distantes. Você lembra que pela manhã o índio deu testemunho, dizendo que quando não havia a palavra de Deus na sua língua, ele não conhecia a Deus, ele não podia conhecer a Deus. Deus estava longe. A Bíblia foi verdadeiramente e é a experiência que o homem tem com Deus. Nós podemos ter uma experiência com Deus na palavra de Deus. E nós que temos, especialmente nós que temos a palavra de Deus em nosso idioma. Temos uma experiência com Deus pela palavra de Deus. Então, essa experiência, irmãos, nos transporta para um novo tempo. Nova atitude, novo comportamento. O apóstolo Paulo, ele fala de desejos da nossa carne, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Era isso que praticávamos, era assim que agíamos nesse tempo que passou. Hoje estamos vivendo um novo tempo. Não podemos agir conforme a nossa carne. Não podemos agir conforme os desejos da nossa carne. E também fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Nós éramos senhores das nossas próprias atitudes.
do nosso comportamento. Nós é que decidíamos o que fazer, e como fazer, e com quem fazer. Tudo era baseado naquilo que pensávamos e queríamos. Era esse o tempo em que nós reinávamos. Nós vivíamos para a nossa carne, para a nossa mente. Era assim que nós vivíamos. Mas quando Jesus entrou em nossas vidas, iniciou-se um novo tempo. Um tempo diferente. E por isso que Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Paulo tinha muita coisa a se esquecer. Ele não podia esquecer o que Deus fez por ele, livrando-o. Ele não podia esquecer que aprendeu a lei, aprendeu a palavra de Deus. Ele era fariseu, conhecedor profundo. Ele era um teólogo, ele era um filósofo. Ele conhecia profundamente a filosofia humana e a teologia judaica, e ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes sábios daquela época, da sua época. Então Paulo, ele não precisava esquecer as coisas boas, as suas boas experiências com a sua família. Ele tinha uma irmã e um sobrinho em Jerusalém. Ele não precisava esquecer as coisas que glorificavam a Deus na sua vida, mas Paulo tinha muito o que esquecer. Por isso ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele era um homem violento. Ele era um homem que pela religião matava e prendia e arrastava pelos cabelos homens e mulheres que não confessavam a sua fé, ou a fé que ele acreditava. Por isso Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se ele não esquecesse das coisas que ele praticou, nos desejos da sua carne, nos seus pensamentos, ele não poderia avançar. Não poderia ter inaugurado um novo tempo, um tempo de glorificação a Deus, um renovo espiritual para si mesmo, para a sua casa e para o seu povo e para os gentios. Ele é mestre de um novo tempo, porque Jesus está na sua vida, e ele tem agora uma nova atitude, um novo comportamento, um novo ser, um novo coração. Isso é novo nascimento. Novo nascimento para um novo tempo. Nós antes éramos aprisionados pelo tempo, aprisionado pelos desejos da nossa carne. Mas o Senhor nos libertou, por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós éramos inimigos de Deus. Era essa a nossa conduta, era essa a nossa prática, inimizade contra Deus. Mas hoje nós vivemos em um novo tempo. A nossa mente e a nossa carne estavam cativos. Mas ele também diz que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele próprio diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos pecadores, na prática do pecado, da mente e do coração e da carne e do inferno. Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus prova o seu amor para conosco
dessa forma. Ele não morreu pelos sadios, pelos sãos. Ele veio para os enfermos, ele veio para nós que estávamos longe. Foi assim que Jesus se comportou com relação a nós, e isso é, meus irmãos, o que nós temos como graça, a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Jesus morreu pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. E no verso 7, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós estamos hoje assentados, irmãos, nos lugares celestiais. Ele nos fez ressuscitar juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos hoje assentados nos lugares celestiais, porque a vida eterna, ela começa aqui. O céu começa aqui. Nós não somos salvos e esperamos pelo céu quando morrermos. Nós somos salvos e o céu começa aqui. A vida eterna começa quando nós somos salvos, quando Jesus vem morar em nós. E aí nós estamos assentados hoje nos lugares celestiais. Essa casa, esses bancos foram comprados também com preço de sangue, também com preço da cruz de Cristo, porque nós fomos salvos e nós contribuímos, e a nossa contribuição é resultado da cruz, é resultado do amor de Deus pelos nossos irmãos e irmãs em todas as épocas e pelo seu povo hoje. Então, irmãos, nós estamos assentados no resultado. Nós somos o resultado, estamos assentados no resultado da cruz. Sentados nos lugares celestiais. Mas estamos celebrando, portanto, um novo tempo. Tempo de transformação, não de conformação. O próprio apóstolo, ele fala em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É tempo de transformação e não tempo de conformação. Não somos iguais ao mundo, saímos do mundo, estamos agora em Cristo. É um novo tempo. Cristo é uma nova doutrina, Cristo é a nossa fé, Cristo é um novo tempo, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Rei, Cristo é o nosso Deus. É Ele. É nele que nós estamos hoje vivendo um novo tempo, tempo de transformação. Não nos conformamos mais com este mundo. Antes vivíamos no pecado, antes vivíamos aprisionados. O príncipe deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, e era assim que nós vivíamos, na carne, nos pensamentos, mas agora nós somos salvos pela graça. Celebrando o novo tempo, porque Jesus veio para mudar a nossa história, veio para mudar a nossa vida, para transformar cada um de nós em filhos e filhas do Deus eterno. Disse o apóstolo João que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, Deus fez com que eles se tornassem seus filhos, filhos de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para inaugurar um novo tempo, de um novo povo, um novo ser, nova criatura, homem novo. Meus irmãos, há
no Evangelho algumas pessoas que passaram do tempo da carne para o tempo do Espírito. E nós podemos relacionar alguns. Bartimeu, por exemplo, o cego Bartimeu, ele, quando foi encontrado por Jesus, quando clamou a Jesus que o curasse, que deixasse com que ele visse novamente, ou fizesse com que ele visse novamente, começou na vida de Bartimeu um novo tempo, uma nova vida, e ele deixa de si a capa que simbolizava o tempo da escravidão, o tempo da cegueira, o tempo do pecado. Ele deixa e começa um novo tempo. Jesus chamou discípulos e um deles disse assim: deixa que eu enterre meu pai. Jesus disse: deixa os mortos enterrarem seus mortos, vem e segue-me. Porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Deus pediu a Abraão o seu filho, e Abraão deu o filho a Deus. Isso é negar-se a si mesmo. É isso que Jesus exige de nós para começar de novo, começar um novo tempo em nossas vidas. Ele em nossas vidas é novo tempo, mudança, transformação. O pai dos filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu estavam com seu pai no barco e eles pescavam, e eles tinham uma companhia de pesca. Mas, meus irmãos, eles foram chamados, convidados por Jesus, convocados por Jesus para um novo tempo. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos tornarei, eu vos transformarei em pescadores de homens. E eles deixaram as redes, eles estavam lavando as redes, eles deixaram as redes, eles deixaram seu pai, eles deixaram o barco, eles deixaram a companhia, eles deixaram tudo, e começou um novo tempo na vida deles. Inaugurou-se um novo tempo na vida dos discípulos, dos novos alunos de Jesus. Mas também podemos falar da mulher samaritana. Ela foi buscar água e voltou sem água. Diz a palavra de Deus em João capítulo 4 que ela deixou o cântaro e voltou para a cidade sem água, irmãos. Mas ela tinha na sua alma água da vida. E você sabe quando é que uma pessoa que foi curada por Jesus no Novo Testamento, ela não obedece a Jesus? Você já viu? Há pessoas no Novo Testamento que não obedecem a Jesus, mesmo tendo sido curadas por Ele. Você já viu isso? Quando é que uma pessoa que foi curada por Jesus não obedece a Jesus? Quando Jesus diz a elas: não falem o que eu fiz com vocês. Jesus diz assim: não diga, não conte a ninguém. A pessoa foi curada, o cego foi curado, o coxo foi curado, o leproso foi curado, e Jesus avisava a eles: não digam a ninguém, mas eles não obedeciam. Um discípulo de Jesus que vive um novo tempo, uma nova vida em Cristo, ele só não obedece quando é para deixar de falar de Jesus. Mas em tudo ele vai obedecer a Jesus. Inclusive quando Jesus diz: vá, faça discípulos, vá, se multiplique. É uma ordem do Senhor Jesus.
E eu disse há semanas atrás que aquela mulher samaritana, ela não tinha uma camisa com o nome da junta, ou com o tema da junta, multiplique. Jesus transforma. Ela não tinha uma camisa. Ela não tinha um programa de rádio. Ela não tinha folhetos. Mas ela tinha uma ordem. E ela estava começando a vida dela novamente. Era um novo nascimento. E eu estou trazendo essa palavra para tentar persuadi-lo que você está vivendo no tempo da carne, do pensamento. Se você não está vivendo o tempo que Jesus inaugurou com seus discípulos, você está vivendo no tempo da carne, no tempo dos seus pensamentos. Você é o Senhor da sua vida. E é isso que a mensagem diz. O apóstolo Paulo diz que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu quero dizer aos irmãos que cuidado, irmãos, porque esse tempo não passou para muitos, mas muitos ainda estão prisioneiros desse tempo. E não adianta você ser apenas membro da igreja. Não adianta você ser apenas um frequentador assíduo na sua igreja. Não adianta. Você tem que estar envolvido nos ditames do novo tempo de Deus. Você tem que estar envolvido na missão de Deus. Você foi nascido de novo para um novo tempo. E Deus, Ele tem mostrado que esse tempo da carne e dos pensamentos ainda existe hoje. Muitos, milhões e milhões e até bilhões de seres humanos ainda estão vivendo no tempo da carne e dos pensamentos. Eu não sei se você está vivendo nesse tempo, mas cuidado, irmãos, porque esse tempo, ele convive com o tempo novo. Está lado a lado. É como se o passado e o presente vivessem ou existissem ou acontecessem ao mesmo tempo. Há pessoas vivendo na desobediência. Há pessoas vivendo na inutilidade da carne e dos pensamentos. Há pessoas que vivem no tempo da incredulidade. E você precisa despertar para isso, para que você não seja um desses, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a graça, mesmo conhecendo a palavra de Deus, você ser uma pessoa desse tempo passado. Já pensou? E o pior é quando você está com um pé no passado, no seu passado, e um pé nesse tempo de Deus. Você ainda não está decidido, você ainda está confuso. Você está vivendo em dois tempos, 2 pesos e 2 medidas. Você tem agradado a Deus e a esse tempo, e ao príncipe desse século. Essa é a advertência maior dessa palavra. Nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo. Será que você ainda não está andando segundo o curso desse mundo? Será que você já saiu completamente? Ah, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos chama para deixar a capa, para deixar o cântaro. A palavra de Deus nos chama para deixarmos as redes. A palavra de Deus nos chama para deixar o tempo da carne e dos pensamentos. É para isso que a palavra de Deus nos chama. Deus chega na nossa vida com autoridade. Deus não chega na nossa vida como quem
pede licença. Não. Deus chega na nossa vida com autoridade. Quando você abre o seu coração, primeiro ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele entra pedindo realmente para que você abra a porta do seu coração. Mas quando ele chega na sua casa, ele chega com autoridade. E ele diz: arrependa-se. É com autoridade que ele chega. E o arrependimento vai inaugurar um novo tempo, uma nova vida, um novo nascimento, um novo coração. Arrependa-se. Ele chega com autoridade. Ele chega com solução. Arrependa-se. Sabe o que é que ele diz quando diz arrependa-se? Ele diz: você é meu inimigo, mas se você se arrepender, eu posso resolver essa distância, esse mal que existe entre você e eu posso resolver. Arrependa-se. Então ele chega com solução. Ele chega com solução. Ele chega com autoridade. Porque ninguém vai dizer a uma pessoa seu igual ou sua igual: arrependa-se. Não. Eu disse uma palavra tão cruel com a minha mãe quando eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos e eu disse à minha mãe: eu nunca pedi à senhora para que a senhora fizesse nada para mim. Que rebeldia. Que maldade do meu coração. Eu nunca lhe pedi nada. A minha mãe, coitada, suada, criando 8 filhos, sozinha. E eu tive a audácia, a maldade de dizer a ela: eu nunca lhe pedi nada. E realmente não pedi. Mas é maldade, irmão, dizer isso com a mãe que se preocupa, que se ocupa, que deu a vida. Mas eu disse isso. E a minha avó viu aquela cena e depois me chamou lá num canto e disse assim: você vai se arrepender e vai dizer à sua mãe: me desculpe. Sabe por que ela fez isso? Porque ela tinha autoridade. Com autoridade ela disse: arrependa-se. Quando Deus diz a você e a mim: arrependa-se, é porque Ele tem autoridade para dizer isso. E ai de mim e de você se não nos arrependermos. Ele tem autoridade para dizer isso: arrependa-se. E você só vai começar uma vida nova com Cristo e se assentar nos lugares celestiais. Você pode até estar sentado no banco da igreja, mas não estará sentado nos lugares celestiais enquanto você não obedecer à voz de Deus que clama: arrependa-se. É autoridade isso. E a minha avó disse: vai lá. Eu não queria, mas ela era autoridade. A autoridade do cipó de goiaba. Era. A autoridade da colher de pau. A autoridade do amor que ela tinha por nós. Se não fosse, ela pegava o cipó assim, ó, tirava as folhas, e aquilo era uma espada que ardia na nossa perna. Autoridade. Deus tem autoridade sobre você. Deus tem autoridade sobre mim. Ai de nós se não nos arrependermos, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Disse o autor da carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 5. Como escaparemos nós? Mas Deus chega na nossa vida com autoridade, com solução e com perspectiva. Arrependa-se. Eu estou inaugurando na sua vida um novo tempo, uma nova chance, uma nova oportunidade. É o que Deus está nos oferecendo. Ele não permite que nenhum dos que aborda continue como estão ou como são. Ele não permitirá que você continue como você é. Ele vai mudar. Ele lhe aceita como você é. Ele lhe aceita como você está. Mas ele vai mudar você. Ele não aceita que você continue sendo como você é. Ele vai mudar você. E
ele se revela a alguém. E ele se revela como Deus. Ele se revela como gracioso. Pela graça sois salvos. Ele se revela como santo. Ele se revela como transformador. Você já ligou um eletrodoméstico 110 numa tomada 220? Ou vice-versa? O que foi que aconteceu? Queimou. Não foi? Queimou. Você tem que ter o transformador. Tem que ter o transformador. Ele chega em nossas vidas e ele é o transformador. Jesus é o transformador. Jesus é que nos liga a Deus, porque o tempo que nós vivíamos é um tempo contrário à vontade de Deus. E Jesus é o transformador. É em Jesus que nós fomos ligados a Deus. Ou seremos ligados a Deus. Deus se revela em Jesus, autêntico, amigo, fiel, misericordioso, rico em misericórdias. É o que nos diz a palavra de Deus. Que Ele é rico em misericórdias, abundante em misericórdias. Com uma ordem, Deus conserta toda a nossa vida. Já pensaram nisso? Com uma ordem, Deus conserta toda a nossa vida. Arrependa-se. Ele é criador dos céus e da terra. E todo homem tem algo a abandonar, deixar. Eu não sei se aqui, em meio a crentes, em meio a salvos, se há alguém que gostaria de deixar alguma coisa, deixar e começar de novo, começar um novo tempo. Eu não sei se há. Mas eu tenho 1 minuto para essa sua decisão. 1 minuto apenas. E se você deseja mudar, receber de Deus a transformação na sua vida, na sua carne, no seu espírito, você tem esse tempo agora para se arrepender. A ordem do Senhor é essa, é transformadora. Com a ordem, Ele vai mudar toda a nossa vida. O apóstolo Paulo considerou isso e foi salvo. Arrependa-se. Ele disse aos atenienses, lá no Areópago, Deus manda que todos os homens se arrependam. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele manda que todos os homens se arrependam. E não pensem as mulheres que Ele estava falando só com os homens. Se você deseja deixar algo por amor de Cristo, essa é a hora. Eu convido você a vir aqui à frente e entregar sua vida a Jesus. Domingo passado, no primeiro culto, eu fiz o apelo, ninguém veio. Mas no final do culto eu fui apresentado a uma senhora que não está presente hoje, e ela entregou a vida a Jesus. Ela disse: eu preciso me reconciliar com Deus. A palavra foi para mim. Eu quero. Ela foi trazida aqui pela irmã Ivanise. E a palavra foi para mim, disse ela. Eu não sei o que essas meninas estão fazendo aqui, não sei. Vocês querem dizer o que estão fazendo aqui? Não? Combinaram para vir aqui. Elas têm alguma coisa
a deixar. E se essas meninas tão novas, que isso não implica em dizer que não são pecadoras também, mas se elas têm algo a deixar por amor a Cristo, o que diria de mim e de você? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. E vamos cantar uma música que diz assim: Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste este mundo tão vil. Vem, Jesus, habitar comigo. Se você quer deixar, quer se santificar, quer ser transformado pela graça de Deus, você vai sair do seu lugar também. Vem aqui. Crente, que aqui só há crentes, só há salvos. Estamos confundindo esses bancos com os lugares celestiais. Estamos assentados aqui, mas somos salvos ou não? Salvos ou talvez não? Mas vamos cantar essa música, irmãos. Enquanto nós cantamos, você pode vir também. Deixar alguma coisa. Bartimeu deixou a capa. Os filhos de Zebedeu deixaram as redes. A samaritana deixou o cântaro. A mulher pecadora quebrou um vaso caro de alabastro e derramou nos pés de Jesus. Enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Você quer deixar alguma coisa? Tem alguma coisa ainda? Você está com um pé no mundo e um pé na igreja. Já ouviu essa expressão? Um pé no mundo e um pé na igreja. Não é convertido ainda, não é salvo ainda. Nem pense, não existe meio salvo. Não existe. Vamos cantar? Qual é o número? 31. 31, já está na tela. Se você deseja vir, venha. Começar uma nova vida. Jesus, valeu. O teu reino Parabéns. de luz, Parabéns. E baixaste Esse mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste o berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, sim, por teres nascido Jesus. Vindo aos filhos de Adão, conceder salvação. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Última estrofe.
outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim, lugar te darei eu nos céus. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, para sermos transformados, para sermos modificados conforme a genética do teu sangue que derramaste naquela cruz. Senhor, nós queremos ser semelhantes ao Senhor. Nós queremos deixar, Senhor, as práticas do tempo em que nós éramos escravos do mal, escravos dos nossos pensamentos, escravos da nossa carne. Nós queremos deixar, Senhor. E eu te peço, Senhor, por essas meninas, por essas mulheres, Senhor Deus, que querem entregar a sua vida ao Senhor, para a glória do Senhor, para serem novas criaturas, para serem missionárias do Senhor, aqui entre nós e onde o Senhor as enviar. O Senhor sabe do coração delas, o Senhor sabe, Senhor, o que as motivou a dar esse passo. É o Senhor que conhece cada um de nós. Santifica-as para ti, Senhor. Ajuda-as, Senhor, a viver de acordo com a tua graça, com a tua palavra. Edifica as suas casas, abençoa as suas famílias. Ó Deus, revela-te a elas, Pai, para que elas sejam verdadeiramente transformadas, para que elas sejam verdadeiramente novas criaturas. E nós, Senhor, e nós também, Senhor, age em nós, em nossas vidas. Continua falando ao nosso coração, Senhor. Muda-nos. Nós queremos mudar, Senhor, mas não temos força. É um passo difícil para cada um de nós. Somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, ensimesmados. Pensamos de nós mesmos aquilo que não te agrada. Mas o Senhor pode mudar a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos arrependermos. Santifica-nos para o Senhor mesmo. Nós queremos, mas nem sempre temos força e coragem para isso. Senhor Deus, eu quero te pedir também, Senhor, pela família de Delma, família enlutada, especialmente, Senhor, pela família de Lourdinha, que está com seu pai, Vicente, na UTI. Deus abençoa Vicente, Senhor. Graças te damos pelo seu testemunho. Graças te damos, Senhor Deus, pela sua fé, porque ele vive um tempo novo já com o Senhor. Faz a tua vontade na vida dele, Senhor. Se tu quiseres preservar a sua vida aqui entre nós, faz assim. Se quiseres levá-lo, Senhor, ele está com o Senhor, ele é do Senhor. Nós te agradecemos no santo e doce nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, podem sentar. Nós conhecemos essas meninas, temos andado com elas. Elas são do nosso time. Irmãos, devemos orar por Vicente Pérez, pai da irmã Lourdinha. Ele está na UTI, ou aguardando a UTI na UPA de Igaraçu. Devemos orar por ele. Continuar orando por ele. E orar pela família da irmã Delma, que está enlutada e vai enterrar a sua mãe amanhã, de 11 horas, no cemitério de Santo Amaro. Todos estão convidados. Irmão, não esqueça de votar no plebiscito que o irmão João Alexandrino está trazendo. O
o imperativo, é imperativo que mudemos a política nacional. E esse plebiscito, ele vai poder fazer alguma diferença lá no Senado e na Câmara. Devemos também levantar esse clamor por mudanças. Depois do coral, nós estaremos nos despedindo. Quem